Oi, gente, tudo bom? Hoje eu convidei para conversar um pouquinho conosco uma pessoa que eu tenho muito carinho e que eu tenho, né, a felicidade de acompanhar já há algum tempo, que é a Suzane Collor. A Suzane, eu vou dar uma olhadinha, vocês vejam só o que é o currículo da pessoa, como é legal ser transdisciplinar, né? A Suzane, ela é formada, né, então ela é graduada em comunicação, ela é pós-graduada em comunicação com análise de mercado, Mercado. ela é graduada em Direito, né? Ela é especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade do Rio Grande do Sul. E agora ela é mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul. Então, assim, tem uma bagagem gigantesca, né? A gente já tem a oportunidade de se acompanhar nas atividades acadêmicas e profissionais já há algum tempo. A Suzane é advogada na área ambiental, ela é super atuante, né? Inclusive está aí agora na diretoria da Associação Gaúcha, né, da Advocacia Ambiental e Empresarial. E a Suzane vai conversar um pouco com a gente sobre um tema bem diferente e bem importante, até para vocês irem enxergando essa correlação da proteção ambiental, da regulação dessas áreas, né, ambientais e até dos reflexos econômicos que isso pode ter. Então, eu convidei, ela vai falar um pouquinho sobre regime internacional das florestas e os instrumentos de soft law na conduta das empresas. E aí a Su vai tentar esclarecer um pouco aí para a gente como é que essa relação se estabelece e qual é o reflexo disso depois, né, no meio social. Então, Su, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter, né, pego um pouco do teu tempo para dedicar para a gente aqui num período que está sendo tão complexo, tão difícil para todo mundo, né, em que a gente, de fato, até está observando a solidariedade e a empatia num grande grupo da população e a gente quer que isso, né, permaneça, né? Então, uma forma da gente, né, ficar em casa e estabelecer aqui uma forma de contato, né, eu convidando vocês para a gente poder dialogar um pouquinho e aí apresentando vocês também, né, para esses alunos da graduação que estão iniciando o contato, né, a maioria deles com o direito ambiental. Então, tá contigo, Su, a palavra. Bom, quero cumprimentar de forma muito agradecida, muito carinho, professora Fernanda Medeiros. Dizer que eu estou muito honrada com esse convite para falar um pouquinho sobre o direito ambiental para a PUC, que é também a minha casa, onde eu me graduei em Direito. E realmente isso é uma honra enorme para mim, Fê, estar aqui contigo, porque quando eu entrei no direito somente para trabalhar com direito ambiental, e quando eu entrei na PUC, me deparei com a Fernanda Medeiros, maravilhosa. Então, dedico muito boa parcela do meu estudo em direito ambiental também a ti, que estava lá, parte dos grupos de estudo, contigo, te ouvi em tantas oportunidades e aprendi muito contigo. Então, para mim, estar aqui hoje, eu me sinto realmente lisonjeada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Su. Então, vou tentar falar aqui um pouquinho sobre o direito internacional das florestas e os efeitos da soft law e da governança corporativa nas empresas do setor florestal, que foi o tema, então, da minha dissertação de mestrado. Claro que é um tema muito longo, foi um trabalho bastante longo falar em pouco tempo sobre ele, mas se ficar alguma dúvida, fico super à disposição depois para responder por e-mail ou por WhatsApp, de qualquer forma, fico bem à disposição. Bom, então as florestas, elas podem ser vistas por diferentes lentes, diferentes pontos de vista. Elas podem ser percebidas como uma fonte de produtos madeireiros e não madeireiros, como ecossistemas constituídos de árvores e que guardam as mais variadas formas de diversidade biológica. Ela pode ser vista como lar de povos indígenas e tradicionais, como um depósito, armazenamento de carbono, como uma fonte de múltiplos ecossistemas e serviços, como locais de lazer, de esporte, de cultura e até mesmo de espiritualidade. As florestas, na verdade, elas estão em mais de 31% do globo, entre florestas plantadas e florestas naturais. Então, elas realmente são os maiores ecossistemas terrestres que a gente possui. E ela traz
o tema, tudo que envolve o tema florestas é tão complexo quanto as características das florestas. Inclusive, iniciando na própria definição de florestas. Tá me ouvindo? A gente foi possível concluir no meu trabalho mais utilizado. Eu tô. Tá, então volta ali para a definição. Até agora deu uma trancada, volta ali para a definição de floresta. Tá. Bom, então a complexidade do tema de florestas, ela é tanta que já inicia na própria definição do que é florestas. A gente não consegue chegar a um entendimento pacífico nem sobre a definição de florestas. Mas a definição que é mais adotada no mundo, praticamente por todos os países, é a que foi instituída pela FAO nos anos 40. De forma bastante controversa, a FAO coloca também as florestas plantadas na definição de florestas. E isso traz críticas de diversas entidades ao redor do mundo, porque, segundo essas entidades, é algo que a gente tem que refletir, a partir da definição da FAO, seria possível, por exemplo, um estado reduzir os seus índices de desmatamento de florestas primárias, simplesmente substituindo por monoculturas florestais. Então, acho que esse é um tema que também merece maior atenção, possivelmente uma revisão para critérios mais ecológicos, que abracem as características complexas das florestas como ecossistemas, e não simplesmente como árvores, mas como abrigo das mais diversas formas de vidas e de serviços ecossistêmicos, para tentar se chegar a algum critério mais atual, mais compatível com o nosso nível de conhecimento hoje sobre a riqueza das florestas. Então, embora seja também amplamente reconhecida essa importância local, nacional e global das florestas, a gente verifica um contínuo declínio das áreas florestais devido ao desmatamento e à degradação florestal. Foi possível verificar, né, nesse estudo, que as maiores causas do desmatamento são a conversão das florestas para outros usos, em especial agricultura e pecuária, e a extração ilegal de madeira. Esse crescente índice de desmatamento, juntamente com o que eu havia comentado, que é o aumento do nosso conhecimento sobre as consequências da cobertura florestal, é o que levou, de forma mais acentuada, à internacionalização da temática das florestas, que levou a temática das florestas para as agendas internacionais. Então, a pesquisa foi capaz de identificar um número bastante expressivo de instrumentos internacionais, tanto de hard law como de soft law, né? O direito duro ou o direito flexível, como a gente tenta traduzir para o português, além de ações de governança corporativa, governança por parte das empresas que se relacionam e afetam as florestas. Então, foi possível concluir pela existência de um regime jurídico internacional florestal, mas do tipo complexo, porque a composição desse regime das florestas, ele não tem uma estrutura única, mas ele é composto por diferentes regimes elementares que vão se conectar de forma direta ou indireta com as florestas, né, com instrumentos espalhados, seja de hard quanto de soft law. Então, como eu havia comentado, o tema das florestas já foi levado para a agenda internacional de uma forma bastante intensa. Isso aconteceu especialmente depois da realização da Rio 92. Durante essa conferência da Rio 92, os estados eles promoveram discussões bastante acirradas sobre a criação ou não de uma convenção, de um tratado, que se fosse dedicado exclusivamente ao tema das florestas, para promover a proteção dessas florestas, com a conservação, o desenvolvimento sustentável, mas infelizmente não se chegou a nenhum consenso.
Então, essa falta de consenso na oportunidade da Rio 92, que persegue até hoje, ela se relaciona justamente com esses atributos complexos das florestas. Mas, acima de tudo, ela se relaciona com posições muito divergentes entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Porque esses últimos, os países em desenvolvimento, eles acabam vendo essa tentativa de criação de um instrumento de hard law como uma ameaça à soberania sobre os seus recursos florestais. E isso continua tão atual que nós vimos no nosso próprio governo, no ano passado, especialmente, muitas discussões envolvendo justamente uma suposta defesa da soberania quando se trata do aumento do desmatamento da Amazônia que veio a público. Então, como consequência disso, até essa data, a gente não tem nenhum instrumento internacional de hard law que seja específico sobre as florestas, mas somente instrumentos que tratam as florestas de forma bastante indireta ou as considerando sobre aspectos muito específicos, digamos que cortando a floresta em pedaços e cuidando em cada tratado de um pedaço dela, por exemplo, ou comércio, ou biodiversidade, ou solo, ou mudanças climáticas, mas não tratam as florestas de forma holística. Por exemplo, entre os instrumentos de hard law, que tratam de forma mais indireta as florestas, se identificou o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, que, aliás, é interessante mencionar que o tema das florestas começou, na agenda internacional, começou especialmente em razão do desmatamento das florestas tropicais, e por isso que um dos primeiros tratados que a gente teve foi esse Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção, que é a CITES, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças do clima, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas para combate à desertificação, sendo essas últimas três que eu mencionei realmente fruto da Rio 92. 92. Exato. Porque, na verdade, a gente vê bem direitinho isso, né, como ali no Rio de Janeiro, em 92, teve um reflexo de hard law significativo, né? Não sei se era porque a gente acaba tendo sido sede, né? A gente observou ali uma sessão, né, tanto a CDB quanto a CITES, uma força para se estabelecer essas relações e pensar na situação de floresta, né? Mesmo que a gente observe mesmo uma briga de soberania, né? Ninguém vai dizer o que eu faço com a floresta, porque a floresta é minha. É difícil isso, né? Mas a gente observa que realmente no Rio de Janeiro ali parece que deu um boom, né? Parece que um acordar para a relação do reflexo florestal, né? Até como instrumento falou de mudanças climáticas, né? É importante dizer se a mudança climática existe, né? Na minha concepção, né? A gente está passando por isso, a gente, por atividades antrópicas, vai fazer isso, e a relação da gestão das florestas e como a gente lida com isso tem um reflexo bem importante, né? Exatamente, com certeza as florestas elas guardam um papel muito, muito especial na questão das mudanças climáticas, e a Rio 92 foi super importante para essas convenções que são também igualmente muito importantes na proteção ambiental, no direito ambiental, e nasceram dessas, realmente a Rio 92 ela foi um grande marco, apesar da gente ter tido a Conferência de Estocolmo lá em 72, certamente foi a conferência da Rio 92 que alavancou mais esses temas, incluindo as florestas, que não se tocou, aliás, nesse tema lá em Estocolmo em 72. Bom, continuando então aqui sobre em relação à soft law, né? A soft law ela é uma estrutura que ela vai se afastar dos pilares do direito internacional tradicional, que é esse direito internacional tradicional, ele é baseado no consentimento dos estados como instrumento de legitimação. Então, a soft law se trata uma espécie de uma nova força normativa que prevê critérios de cooperação estruturados num processo legiferante bem mais informal,
mais célere e integrado com diferentes atores que não necessariamente os estatais, que é a forma clássica do direito internacional. Então, a soft law ela vai se apresentar na forma de declarações, de diretrizes, recomendações, programas de ação para a criação ou harmonização de modelos de comportamento e de condutas que devem ser adotadas e que geram expectativas nos atores sociais. Muito embora elas não estejam conectadas com sanções legais em caso de não atendimento dos seus termos, como é o caso da hard law. Então, se conclui também nesse trabalho que as normas de padrões voluntários, como os estándares criados por atores privados, que é o caso, por exemplo, das certificações ambientais e das certificações florestais, como temos a FSC, elas devem sim ser entendidas como soft law, numa concepção mais ampla. E então, especificamente no meu trabalho de mestrado, porque a gente tem um oceano de instrumentos ambientais, de instrumentos de soft law, de cunho ambiental, que podem se referir às florestas ou de forma direta ou indireta, foi necessário fazer um filtro bem importante, porque senão, enfim, levaríamos 1000 páginas para falar sobre o soft law. Então, eu analisei a FSC, a Declaração de Estocolmo, a Declaração de Princípios sobre Floresta, a Agenda 21, o instrumento não juridicamente vinculante para todos os tipos de florestas. E isso aqui é um ponto interessante que surgiu lá na Rio 92 também, e vem ao encontro do que eu comentei antes. Por que para todos os tipos de florestas? Porque lá no começo, todo esse tema começou com as florestas tropicais. E lá em 92 se levantou a mão e se disse, não, mas é importante a gente discutir a proteção dos outros tipos de florestas também, e não somente as tropicais, muito embora a gente saiba que as florestas tropicais abrigam realmente a maior parte da biodiversidade do mundo. Também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável guardam uma relação muito especial nesses instrumentos de soft law que foram analisados, especialmente lá o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, que é a Vida na Terra, e para esse trabalho, que fala das empresas do setor florestal, também o Objetivo número 12, que fala sobre produção e consumo sustentáveis. Quando a gente fala de empresas do setor florestal, a gente tem necessariamente que pensar sobre as formas de produção e de consumo responsável desses materiais. Então, desses instrumentos de soft law que foram analisados, que no âmbito da ONU, importante colocar isso, foi possível, então, a gente verificar a adoção de uma visão mais holística a partir de 92 sobre a complexidade das florestas, que começam a ser descritas mais do que meras fontes de recursos florestais, que é o que a gente via até aquela oportunidade. Também é possível verificar a preocupação com o avanço do desmatamento em todo o mundo e nos impactos ambientais, sociais e econômicos. E o reconhecimento da importância da regularização e segurança jurídica da titularidade da terra para a preservação das florestas, porque foi possível também verificar que a falta desse reconhecimento, da regularização de terras é um fator importante para o desmatamento. Quando as pessoas têm a propensão, quando a terra são delas, que elas sabem que aquilo vai se guardar para as futuras gerações da sua família, elas têm um impulso a ter um cuidado maior com aquele local. Então, e também poder investir naquele local em novas técnicas de manejo florestal sustentável, e para isso a regularização fundiária ela é muito importante. E também foi possível verificar uma alta necessidade de cooperação entre os mais diferentes atores em nível global para a proteção das florestas, ir além dos estados, promover a integração de todos os outros atores sociais que também interessam à proteção florestal. E dentro dessa ideia de novos atores na proteção florestal, entra o que eu mencionei antes, que é a certificação florestal,
que ela é um mecanismo complementar de governança corporativa e que ela é essencial, entendo ela como essencial para a proteção das florestas, especialmente porque ela vai ser validada por auditorias que são realizadas por organizações independentes, de forma que a gente garanta que esses produtos certificados realmente foram obtidos de forma sustentável, né? A gente não cai em ações de greenwashing, né, de lavagem verde, a gente tem realmente um trabalho auditado que está certificando que aqueles produtos são oriundos de uma floresta com manejo sustentável, seja uma floresta plantada, seja uma floresta natural. Né? E outra coisa muito importante em relação à certificação florestal, os padrões dessas certificações, muitas vezes, eles são muito mais rígidos do que as próprias leis nacionais. Uhum. Então, a gente tem que elas podem ajudar a auxiliar e elevar muito mais os estándares de proteção florestal, especialmente naqueles países em que as leis ambientais são fracas. Né? Então, se a gente pega um país em que tem leis florestais fracas ou quase inexistentes e a gente traz padrões de certificação florestal, a gente vai elevando esses estándares, até porque eles acabam vindo em cadeia. Porque para eu ser certificado, eu quero comprar também de um intermediário certificado e a gente vai elevando esses estándares em toda a cadeia de fornecimento, toda a cadeia de valor. Né? Então, isso é algo muito importante. Tu vê uma possibilidade... Desculpa te interromper, Su. E tu vê nisso uma possibilidade da gente colocar esse valor agregado, né, no meu produto? Claro, com certeza. Com certeza. E, aliás, acho que isso é um caminho sem volta. Cada vez mais as empresas vão investir em produtos mais sustentáveis, porque é uma demanda do público consumidor também, que está cada vez mais informado, como o Manuel Castells diz, né? Somos uma sociedade em rede, as informações giram de uma forma muito rápida e as pessoas estão começando a exigir, estão começando a tomar consciência, e aliás, o momento que nós estamos vivendo também é mais um pontapé na consciência global sobre a necessidade de proteção ambiental, de um equilíbrio ambiental. Então, as empresas que estão realmente conectadas e atentas às demandas de mercado vão sim agregar valor aos seus produtos por meio dessas certificações, seja uma florestal ou outras formas de certificação ambiental. Bom, então também a gente pode dizer que a soft law ela tem muitos benefícios se comparada com hard law. Por exemplo, ela evita altos custos e complexidades que são inerentes a esse processo de construção de hard law, além de servir como apoio à aprendizagem social e à gestão adaptativa, envolvendo então essa ampla gama de atores não estatais, como eu mencionava antes, nesse processo legislativo. E aí a gente facilita o comprometimento de diferentes atores e diferentes interesses, com diferentes valores e também de diferentes graus de poder. Né? Essa análise ela foi feita em cima também da teoria do mundo caleidoscópico da Edith Weiss Brown, da Universidade de Georgetown. E ela fala desse mundo caleidoscópico, onde a gente deixa de ter a gente continua com um estado muito importante no centro, mas a gente conecta todas as outras peças desse caleidoscópico com outros atores sociais que são muito importantes e que vão rapidamente agindo e mudando de acordo com o cenário, com as informações, com novas tecnologias, necessidade de adaptação, formando novas imagens para esse caleidoscópico e agindo de uma forma muito mais integrada. E além disso, assim, porque existem muitas críticas aos instrumentos de soft law, dizendo justamente pela falta de sanção que a soft law traz no seu bojo. Mas a gente deve considerar que muitos dos instrumentos de hard law possuem mandamentos com caráter de soft law. E o contrário também pode ser observado. Então, a linha, às vezes, que divide esses dois tipos de instrumento é um pouco mais
borrada, menos clara do que a gente imagina, assim, realmente um pouco tênue, né? E além disso, é importante a gente lembrar que soft law pode se tornar hard law, passando então a ter uma vinculação internacional obrigatória. Por exemplo, pela incorporação ou transformação de seus textos em tratados ou convenções, ou por meio também da sua prática reiterada, que acaba tendo uma aceitação como de direito primeiro. Que isso é uma coisa importante, né, do direito internacional, né, a questão do direito internacional público, né, é o costume, a força do costume, né, como fonte, né, assim como a gente tem a doutrina forte, né, como fonte no DIP, né, a gente tem ali o costume muito forte, e às vezes, até eu costumo brincar, né, no direito internacional público, é melhor às vezes tu ter uma estrutura de soft law em que as pessoas estão ali engajadas e querem se envolver naquilo ali voluntariamente, do que daqui a pouco a gente tem um tratado e que aquilo não anda, né? E que daí fala assim, mas eu tenho sanção, tem força cogente. A gente pergunta, mas onde? De que maneira? A gente só vai sentir se for parar numa OMC, né? Se for ter uma relação, né, diferenciada, né? Enfim, de algum controle econômico, algum boicote, né? Alguma sanção. Fora isso, às vezes é mais fácil a gente ter um ato voluntário em que as pessoas se engajem naquilo, né? E aí esses atores amplos, né? Se engajem para tentar ver algum resultado, né? Exatamente, porque se a gente pegar alguns tratados, eles têm muitos dispositivos super genéricos. Por exemplo, assim, os envolvidos devem fazer o máximo possível para atuar de forma sustentável. E isso está em um instrumento de hard law. Não tem sanção, não diz claramente o que tem que fazer, está no instrumento de hard law, né? Seria, né, um comportamento mais sustentável, né? Com olhar de qual é o critério, qual é o standard, né? Exatamente, exatamente. Então, acabam se quebrando um pouco essas fronteiras entre hard e soft law, né? A gente tem que pensar sempre o direito de forma daqui para frente. Então, a gente não está tirando a importância do direito clássico, do direito internacional clássico, mas trazendo também novas formas de pensar, ainda mais em matérias que mudam tanto conforme as novas informações, novos conhecimentos científicos, como é o caso do direito ambiental, como é o caso das questões ambientais. Um ponto que foi possível analisar também, chegar à conclusão nessa pesquisa foi, né, e isso é um pouco negativo, que a gente tem instituições, processos, iniciativas muito pulverizados em relação às florestas. Né? Quando a gente pega os instrumentos, especialmente os de soft law, e os analisa separadamente, eles fornecem princípios, objetivos, metas muito bem formuladas, mas eles acabam parecendo um pouco inadequados quando a gente tenta realmente alcançar uma visão global, né? Porque eles acabam não conseguindo isso, na minha opinião, formar um mecanismo sistêmico que seja realmente compreensível para os atores que querem se engajar a partir daqueles instrumentos, especialmente no que se refere aí sim os atores também não estatais, que não estão tão acostumados a lidar com esses tipos de instrumento, como é o caso dos atores estatais. Então, é realmente muito pulverizado e às vezes muito sem nexo, numa quantidade muito grande de instrumentos. Eu brinquei que parece aquela bonequinha russa, matrioska, tu vai tirando e vai tirando e vai tirando e vai aparecendo ainda, e aí quando tu vai olhando bonequinha por bonequinha, parece bonitinho, mas quando tu tenta realmente fazer uma leitura sistêmica, fica bastante complicado. Então, a partir dessas constatações e considerando a maneira como esses arranjos legais eles estão atualmente estruturados, se entende que é reforçada essa necessidade de cooperação e de diálogo entre os diferentes atores que participam desse complexo normativo para, então, realmente atingir os objetivos do regime florestal internacional, incluindo aí o setor empresarial, que deve atuar numa ação conjunta e concertada, se distanciando um pouco dessa visão clássica do direito internacional e adentrando neste mundo globalizado e caleidoscópico que eu referi.
Isso porque lá, historicamente, o direito internacional ele vai governar as relações entre os estados que negociam esses acordos vinculantes. Mas nessa formatação, quando a gente foca no nível, somente no nível governamental, isso acaba tornando o sistema jurídico internacional tradicional pouco propício para a criação de parcerias público-privadas que sejam realmente efetivas. Né? Mas nesse mundo caleidoscópico, essa grande parte das ações necessárias para gerenciar esses sistemas, que são cada vez mais complexos, elas são dispersas e envolvem essas colisões de atores não tradicionais. E aí entra a importância também dos relatórios ambientais também como instrumentos de soft law. Né? Os relatórios ambientais são comunicações que são veiculadas com objetivos de relatar aspectos ambientais das empresas, e eles são importantes, instrumentos importantes oriundos dessa norma de soft law e incorporados à governança corporativa, especialmente nos casos em que eles são divulgados de forma realmente transparente, aberta e pública pelas empresas, respeitando o nosso princípio 10, né, o nosso princípio de acesso à informação ambiental, e um desses reports, desses relatórios que tem essa característica, que são muito importantes globalmente, são os reports da Global Reporting Initiative, GRI, que trabalha de forma muito, muito intensiva com a ONU. Né? Inclusive foram os reports que eu utilizei para analisar empresas do setor florestal na minha pesquisa, que pelos filtros que foram aplicados, aqui não cabe colocar porque ficaria muito extenso explicar esses filtros, mas analisei 3 empresas do setor florestal que emitem esses relatórios por meio do GRI e que mostraram um bom nível de incorporação dos aspectos de sustentabilidade e de proteção florestal nas suas estruturas de governança. Né? Isso é um bom sinal, porém não eram poucas as empresas no Brasil do setor florestal que realmente são adeptas, que emitem esses relatórios do GRI, relatórios ambientais abertos de forma pública, que todo mundo pode acessar os dados. Tem uma coisa que é importante, né? Porque a gente também tem que ter a gente enquanto consumidor, por exemplo, a gente também tem que ter o hábito de saber, bom, está se adquirindo madeira, né? Já que a gente está falando desse recurso, né? Essa madeira, ela vem da onde? Ela é certificada? Eu consigo identificar a procedência? O licenciamento estava ok, o lugar estava ok, do ponto de vista da sustentabilidade, responde bem? Porque a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade nisso, até na hora da aquisição de determinados bens. Ó, temos um participante aqui da... Mussarela em ação. O Mussarela em ação, quis participar também. Ele acha muito importante o tema sobre florestas. Mas exatamente, Fernanda, exatamente, nós temos um papel fundamental nas mudanças ambientais. A gente não pode colocar simplesmente a responsabilidade sempre nos outros. Nós temos um papel extremamente importante para cumprir, inclusive na proteção das florestas, quando a gente fala das matérias-primas, especialmente, que são fornecidas pelas florestas, são muitas mais do que a gente imagina, às vezes. Se a gente pensar que a celulose, por exemplo, está até em alguns alimentos, né? Então, tecidos, remédios, enfim, uma gama enorme, e que nós temos, sim, responsabilidade de saber de onde que aquele nosso produto está vindo antes de fazer uma compra. Né? Entanto que o objetivo número 12 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 não fala só de produção responsável, fala de produção e consumo responsável, porque nós não podemos nos deixar de fora dessa responsabilidade. Muito bem colocado. Bom, dentro dessas análises, né, de forma assim, muito resumida, uma coisa muito legal que a pesquisa foi capaz de verificar foi que somente dessas 3 empresas que foram analisadas, juntas, elas possuem mais de 1.100.000 hectares de áreas destinadas à conservação, o que inclui reservas particulares do patrimônio natural, parques,
o que indica uma conduta participativa, colaborativa, em consonância com essas normativas internacionais de soft law para as áreas florestais. Então, foi algo muito, muito positivo e que às vezes a gente nem pensa. Infelizmente, a gente vê que, especialmente quando a gente fala no direito ambiental, a gente vê muito quase que dois lados. As empresas como vilões, né? As empresas que destroem o ambiente de alguma forma, e os ambientalistas. E eu acho que neste momento, acredito fortemente que neste momento que nós estamos, a gente não pode mais fazer essa divisão, né? O pensamento ambientalista, se assim a gente quiser colocar, ela tem que estar dentro de tudo, inclusive dentro das empresas, né? A gente tudo que nos move é feito por uma empresa. Eu estou vestindo roupas que foram feitas por uma empresa. Nós estamos falando por meio da internet, de um computador, tudo envolve empresas, a caneta, o papel. Então, a gente não pode olhar, o direito não pode ficar alheio a este fato. A gente tem que encontrar formas de também pensar a importância das empresas nessa proteção ambiental. E que bacana verificar que somente 3 empresas são responsáveis por uma área tão grande de preservação de áreas naturais. Talvez isso seja algo que as pessoas não esperam, e eu acho que isso tem que vir mais a público para a gente pensar melhor esses papéis. Talvez encerrar um pouco até essa dicotomia, né? Crescimento econômico, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Né? A gente tem que realmente dar um jeito de harmonizar isso, não é enfrentando como um inimigo, né? Mas a gente entender que, olha, eu não importa em que momento eu estou, em que lado se esteve ou se está, né? O que importa é assim, olha, eu tenho que dar um jeito de unir essas coisas e as pessoas trabalharem em comunhão, né? Porque eu até o ambientalista ele também não quer viver na barraca, e mesmo assim, se fosse a barraca teria sido feita de uma lona de um produto que veio de algum lugar, né? Exatamente. Então, exatamente. A gente tem que dar um jeito né, de fazer com uma harmonização nesse setor, e eu acho que depende muito da gente, né? Da gente enquanto população, né, enquanto consumidor, da gente cobrar, da gente exigir, da gente participar de uma maneira mais efetiva dentro do procedimento, né? Exatamente. E esse, na verdade, foi todo o fundo que moveu a pesquisa. Essa angústia, essas inquietações que eu tenho e que eu quis trazer, assim, poxa, talvez quando a gente pensa a proteção das florestas, não se pensaria no papel das empresas, mas o papel das empresas é muito importante, porque boa parte da nossa matéria-prima para tudo vem das empresas. Então, realmente, acho que a gente tem que pensar mais nisso, discutir mais esses pontos e parar de fazer esse pensamento binário de empresa, vilão do meio ambiente, movimento ambientalista, protetor do meio ambiente. A gente tem que adentrar em todas as esferas com um pensamento de maior sustentabilidade. Nós precisamos urgentemente, aliás, pensar em como inserir pensamentos de sustentabilidade dentro das mais diferentes esferas da nossa vida. E isso inclui necessariamente o setor empresarial. Olha, eu tenho para te dizer assim, olha, meus parabéns, mas claro que aqui tu fez um super encurtamento da pesquisa, né? Porque a gente bem sabe quanto tempo que leva, né, para desenvolver uma pesquisa no mestrado, trabalhando, advogando, né? Porque a vida nesse meio tempo ela não para, né? Enquanto isso é feito. De fato, acho que vindo essa pesquisa de uma pessoa que tem ali uma força acadêmica muito forte, como é o teu caso, né? E também tem uma atividade na advocacia privada muito forte. Eu acho que é uma forma da gente conseguir combinar e fazer despertar. Eu, enquanto empreendedor, enquanto empresa, eu posso lucrar com a proteção, eu posso lucrar num comportamento sustentável, e eu, enquanto consumidor, posso passar a exigir isso também. Então, a gente começa criando um círculo, né, de virtude, né, e não de vícios, né? Aí fazendo essa alteração. Então, assim, olha, eu te agradeço muito. Enquanto eu te ouvia falar, eu lembrava assim, poxa, a Su podia também conversar com a gente sobre a questão, né, do sacrifício, né, que tem né, com relação a isso. Então, até depois, talvez eu pegue no teu pé de novo aqui, né? Vou adorar, vai ser um prazer.
Tá, mas olha, te agradeço muito. Eu sei que isso vai despertar bastante, porque eu tenho tentado trazer a ideia, né, do direito ambiental como um braço forte de uma análise econômica de direito, a gente enxergar que o direito ambiental ele tem que andar de braço dado com essas relações econômicas, né? Então a gente tem esse tipo de trabalho como o teu, na verdade, é um pontapé para dizer assim, a floresta que está lá, que tem que ser protegida, a empresa que está aqui também vai ter que ser responsável, vamos ver como é que vai dar esse retorno, que é um retorno econômico e é um retorno de proteção também, né? Exatamente, exatamente. E a gente está com muitos movimentos agora super interessantes nisso, né, Fernanda? E que nós temos que ler junto com o direito, por exemplo, o movimento do capitalismo consciente, que começou lá nos Estados Unidos, e que a gente tem que fazer uma leitura disso com o direito. O direito não pode ficar alheio às outras áreas do conhecimento. Acho que a gente tem que fazer essa conversa em prol de realmente um futuro mais sustentável, e estamos vendo que precisamos urgentemente Muito. Muito. Muito mesmo, né? Porque a gente saiu do cenário durante aí uns 30, 40 dias, 50 dias, 60 dias em alguns lugares, e a natureza rapidinho deu uma resposta, né? Aparece bicho de novo, se recupera, o clima melhora, né? A poluição some. Então a gente realmente tem que pensar o que a gente está fazendo, porque ainda dá tempo da gente mudar, né? Dá tempo. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Bom, muito obrigada. Certo que vou te chamar de Obrigada. novo para outra temática. Vou adorar. Muito obrigada pelo convite. De novo, se alguém ficar com alguma dúvida, me coloca à disposição, pode passar meu contato, que vai ser um prazer responder qualquer dúvida que venha. Vou passar assim. Beijo, querida. Muito obrigada. Um beijo. Até mais.